Oi pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal de Ivan Cristão. É um canal de reflexão. Vamos refletir comigo? Pessoas, vamos falar sobre o vulgo. O que é o vulgo? Né? O adjetivo de vulgo significa tornar vulgar. É isso mesmo, tornar vulgar. Você já conheceu alguém assim que chega num ambiente e estraga a frequência daquele ambiente? Alguém tão... Uma pessoa que tem um senso quebrado, sabe? Que chega criticando, colocando defeito em tudo, uma pessoa negativa, uma pessoa muito crítica, que fica dando codinome para as pessoas e para as coisas, né? É tão desagradável isso. Não sei se você já passou por isso. Por exemplo, alguém que chega e fala, olha lá o comilão, por exemplo. Às vezes a pessoa é gordinha, olha lá o comilão. Aí já fica dando esses codinome, né? Olha lá o mentiroso, né? E fica dando esses codinome para as pessoas, sabe? E são pessoas, esse tipo de pessoas são pessoas que elas não entram no caminho e nem deixam os outros entrarem. Não faz o que é certo e não quer que os outros também façam o que é certo. Quer que as pessoas façam o que elas fazem. Então, é muito triste. A ótica, a visão é negativa. Sua influência faz com que faz as pessoas errar, faz as pessoas desobedecer, faz as pessoas tomarem decisões errôneas. Entende? Aí você já ouviu, por exemplo, alguém dizer mal de outra pessoa e você fica até horrorizada, falando, nossa, aquela pessoa é tudo isso que você está dizendo? E aí você se aproxima daquela pessoa e vê que não é nada daquilo. Não é nada daquilo que aquela pessoa disse. Por isso, pessoas, que nós temos que entender que a moeda, olha aqui, ó, a moeda, ela tem dois lados. Então eu tenho que observar os dois lados. Entende? Da moeda. Verificar antes de emitir qualquer opinião, de falar acerca de qualquer coisa, porque senão eu vou me tornar uma pessoa vulgo também. Eu vou me tornar uma pessoa como essa pessoa que falou essas coisas absurdas, que você chegou na conclusão e disse, não é nada disso. Não é nada disso. Eu tô falando porque já aconteceu comigo. Que eu falo, gente, não é nada disso. Ela tá com a ótica dela tá... Eu não sei que óculos é esse que ela tá usando, porque não é nada disso. Porque a pessoa é muito negativa. Ela vê defeito em tudo. Só tá certo o que ela diz. Só que nós temos que tomar cuidado para não sermos o quê? Contaminados. Entende? Temos que tomar cuidado para não ser contaminado. Um exemplo é em Zaqueu. Está em Lucas 19. Fala de Zaqueu, né? Zaqueu. Todo mundo sabe quem... Acredito que a maioria sabe quem era Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era corrupto. Era rico, mas a sua riqueza era ilícita. E apesar de todos esses adjetivos que foi dado a ele, porque ele era aquilo, ele queria conhecer Jesus. E quando a gente quer muito uma coisa, o que a gente faz? A gente se esforça, a gente paga o preço, a gente corre atrás. E foi o que Zaqueu fez. Apesar dele ser corrupto, apesar dele ninguém gostar dele, ele tinha um desejo. Eu quero conhecer Jesus. E eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar uma estratégia para conhecer Jesus. E ele fez.
Entende? Então ele buscou estratégia, ele correu. A intuição dele falou: vai lá, vai por ele, sai do meio da multidão, sai do meio, sai do meio, sai do meio. De quem? Se você quer que algo especial aconteça, sai do meio. E aí ele pegou e saiu, correu à frente. Ó, ligeiro, pressa, foi, correu à frente, subiu numa figueira brava e falou: eu vou esperar ele aqui, porque eu sei que ele vai passar por aqui. Eu sei que ele vai passar por aqui. E ali ele ficou aguardando Jesus. E Jesus não passou por ali? Olha que coisa linda, gente. E Jesus, vendo ele ali na árvore, Jesus se alegrou, Jesus gostou. Porque ele, querendo ou não, ele se esforçou. E Jesus, vendo ele ali em cima, gritou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou repousar na tua casa. E Zaqueu não ficou parado: não, na minha casa, não. Zaqueu correu depressa e com alegria recebeu Jesus na casa dele. Mas veja, pessoas, que o povo que estava seguindo Jesus ali, aquela multidão que estava seguindo Jesus, muitos deles, não está dizendo todos, mas muitos deles, começaram o quê? A se queixar, a criticar, a murmurar, dizendo: ué, ele não é o Jesus? Não é santo? Por que ele está na casa de um corrupto? Por que ele se assenta à mesa de um pecador? É assim aos vulgos, gente. Só sabem criticar. Não entende das coisas espirituais. Jesus veio salvar a todos. Jesus não faz acepção de ninguém. Jesus quer salvação de todos. Jesus morreu por todos. Entende? Mas tem um detalhe. Os vulgos da época e tem os vulgos de hoje. Eles têm o quê? Dualidade. O que é isso? Eles têm a identidade deles, da pessoa deles, quem eles são, de onde eles vêm, o que eles fazem. Porém, eles carregam consigo essa sombra negra, né? Que afasta todos os outros de perto dele. Entende? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que ficam murmurando, pessoas negativas, pessoas muito críticas, porque o crítico é assim, ele sabe criticar. Se você encontrar uma pessoa muito crítica, você fala para ela: então faz no meu lugar aí para ver como que você faz, para ver se eu consigo aprender com você. Não, eu não faço não, isso não é comigo não. O crítico é assim, ele só sabe criticar. Entende, pessoas? Então, só sabe ver o lado negativo das coisas, só sabe criticar. Não entra e não deixa os outros entrarem. Entende? Então, vamos ser pessoas agradáveis? Vamos andar na boa frequência? Vamos mudar ambiente com a nossa frequência? Vamos acessar lugares melhores e maiores? Vamos ser pessoas agradáveis? Que as pessoas venham ter prazer da nossa companhia e não ter desprazer? Para que ninguém venha dizer: ixi, lá vem. Ai. Ou então você está falando, a pessoa... Você já aconteceu isso? Não pode acontecer isso com a gente. Entende? Porque somos diferentes. Somos pessoas que aquilo que nós carregamos muda ambiente, muda situações. Temos que ser pessoas que ajudam os outros. Temos que imitar a Cristo. Nós temos que ouvir os corruptos, nós temos que ouvir os mentirosos e ensinar. Mas também temos que vigiar para que se a gente andar muito, por exemplo, com o vulgo, daqui a pouco a gente está murmurando como eles,
tá criticando como eles. Entende? A gente tem que influenciar, fazer a diferença e não ser influenciado com coisas ruins. É isso, pessoas. Eu deixo essa reflexão e que Deus fale mais no teu coração.